Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é Gimel Tammuz, o terceiro dia de Tammuz, 5783. Hoje é o aniversário do ocultamento físico, do corpo físico do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, é o aniversário de ocultamento do corpo físico do nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, né, de abençoada memória. O Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel, faleceu no terceiro dia do mês judaico de Tammuz, no ano 5754 da criação, correspondendo ao dia 12 de junho de 1994. E tradicionalmente, né, esse é um dia de reflexão, aprendizado, preces, boas decisões e, acima de tudo, ações positivas, né? Então, até o pôr do sol de hoje, estas são características, né, para que realmente as pessoas possam aí estar refletindo sobre a abençoada memória do nosso Rebbe Menachem Mendel. Como diz os ensinamentos racídicos, né, que o nosso Rebbe Menachem Mendel realmente é Chai Vekayam, vive e perdura, ok? Esta é uma realidade. Como também nós aprendemos pela própria Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Um justo nunca morre. Por isso os patriarcas nunca morreram, né? Moshe também não morreu, né? Então nós temos aí exemplos dentro desse aspecto, né, de justos que nunca morreram. Por isso que você fala deles até hoje. E quanto mais nós falamos destes tzadikim, desses justos, mais Chai Vekayam, vivem e perduram, né? Esta é uma realidade. E a nossa geração foi agraciada com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Nassi Hador, o líder da nossa geração, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel. E por que ele é o líder da nossa geração? Porque depois do ocultamento do seu corpo físico, não se levantou nenhuma liderança rabade no mundo inteiro, desde 1994. Portanto, né, com o ocultamento do seu corpo físico, então a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel continua, é uma realidade. Então, para podermos realmente, no bom sentido, comemorarmos essa data, precisamos de anunciar Geulah, a redenção final. Como os nossos mestres falam, que no dia 12 de junho, nas primeiras horas da manhã de 1994, deu-se início a Geulah, a redenção final, ok? Então, nessa parte aqui, quero trazer para os amados, né, realmente alguns ensinamentos do nosso Rebbe, né, alguns ensinamentos das suas ações, ensinamentos e obra, que também ajudou a mudar o mundo, para que haja mais luz, mais presença divina. E também trazer, né, diante desse questão, quero trazer aqui um fato, né, um testemunho, por assim dizer, por Daisy Maltz, né? Esta mulher judia traz para nós um pronunciamento muito profundo e elevado sobre o nosso Rebbe Menachem Mendel. Então vamos lá, alguns ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel. Se você quer amar a Deus, precisa amar as pessoas. Amor a Deus, amor à Torá e amor ao povo judeu estão ligados uns aos outros, de tal forma que são todos um. Ou seja, Deus, Torá e o povo judeu são um. Somente quando você ama seu próximo como a si mesmo, é capaz de amar a Deus, que transcende o mundo e é o mestre de todas as coisas. Por este motivo, o Rebbe deixava de lado seus interesses físicos e até espirituais por amor ao povo judeu e por amor ao povo não judeu. Porque depois de Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe, foi o único líder dentro do mundo judaico que se importou de fato com os não-judeus, com as nações, os povos, realmente orientando os seus Hassidim, os seus seguidores,
para ir às nações e anunciar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, através das 7 leis de Noé, ou as 7 leis universais para um mundo melhor. Se as nações praticarem, os povos praticarem as 7 leis de Noé, o mundo será bem melhor. E é por isso que o movimento Benei Noé está cada vez mais forte e presente entre as nações. E aqui no Brasil nós temos a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que foi o desbravador desta mata, desta selva, né? Realmente no Brasil, com o aspecto no sentido de que os não-judeus no Brasil possam ter a possibilidade de conhecer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica desde o ano de 2012. Então, portanto, se você tem amor a Deus, mas não amor à Torá ou amor às pessoas, na verdade você não tem amor a Deus. Por outro lado, se você ama as pessoas, se você ama o seu próximo, em última análise, você virá de fato amar a Torá e a Deus também. Quando um Rebbe ascende, um mestre, um professor, ascende, ou seja, é elevado o seu ocultamento do corpo físico e espiritualmente a sua elevação. Devemos todos ascender com ele. A subida do Rebbe, além do âmbito físico, poderia levar você a pensar que se tornou ainda mais difícil se conectar com ele. Saiba que o contrário é verdadeiro. Sua conexão deve apenas aumentar mais e mais. Assim como o Rebbe constantemente ascende às novas alturas, devemos também reunir força adicional para que possamos acompanhá-lo nessa jornada de ascender, elevar-se sempre à presença divina, ok? O Rebbe ensinou que as pessoas e o seu líder são um só, dizendo: todos que tiveram e têm uma conexão com o Rebbe continuarão a ter uma conexão com o Rebbe no futuro. Devemos saber que todas as instruções recebidas do Rebbe têm um conteúdo interior, e aquele conteúdo interior é revelar o âmago da Torá, que as fontes serão espalhadas para fora, ou seja, os ensinamentos da Torá serão espalhadas pelo mundo afora. Então, Moshe e o povo judeu cantarão, né? Em Shemot, capítulo 15, verso 1, né? O E neste versículo significa suprema conexão. O versículo usa a forma singular do verbo cantar, yashir, e não o plural, yashiru, indicando que as pessoas e seu líder se tornam uma só entidade. Então aqui, no Êxodo capítulo 15, nós temos o cântico do mar de juncos. Posterior à passagem do mar, Moshe e o povo cantou, né? Então, lá no versículo diz, e cantou, não fala no plural, fala no singular. Quer dizer que Moshe Rabbeinu, o mestre Moshe, a sua geração, né? Moshe, o líder, mais o povo que estava ali sob a sua liderança, tornaram um só no cântico. Por isso ali fala que o cântico foi ouvido em uma voz, em uma só voz, dentro desse aspecto, ok? Então, por isso, o líder e o povo, né? As pessoas tornam-se um só. E esse é o aspecto do nosso Rebbe Menahem Mendel na liderança atual. O nosso Rebbe Menahem Mendel, em suas audiências, eram filas e mais filas. Ele atendeu durante a sua liderança física e a sua liderança espiritual, desde os anos 1950 até 1994, ele atendeu milhões e milhões de pessoas. Milhões e milhões de cartas eram endereçadas a ele, de todos os recantos da terra, bem como também todos os níveis de pessoas. Pessoas desde a mais simples, sem leitura nenhuma, até pessoas, né, com PhD não sei no que, e num monte de coisa,
tiveram com ele realmente pedindo uma bênção, uma palavra, uma oração, né? Um conselho ou coisas semelhantes. Políticos de diversas linhas políticas estiveram com ele, pedindo a sua bênção, certo? Quem assistiu a aula do nosso Rav Yaakov Geranstad de ontem, escutou lá sobre a deputada, né, federal nos Estados Unidos, a primeira mulher negra, primeira mulher negra a ser eleita, né, no Congresso americano, na década de 60, que era uma época totalmente hostil, né, à mulher dentro da política e ainda por cima a mulher negra dentro do próprio compêndio americano da época, ok? E ela teve a bênção do Rebbe. Ela se aconselhou com o Rebbe e fez um trabalho magnífico na sua gestão, que ainda perdura até os dias de hoje, que é o excedente, né, no campo da alimentação, em que na sua época era jogado fora, e ela, como foi nomeada ministra da Agricultura, no campo para tentarem, né, o sistema da época tentar fazer com que ela fosse envergonhada, mas ela recebeu o conselho e a bênção do Rebbe, e ela então fez realmente essa questão. A alimentação excedente era tudo jogado fora, e o Rebbe orientou a ela: use isso daí em favor do povo, o povo que está passando fome. E até hoje o povo menos favorecido tem o seu cartão para receber a sua porção, né, mensal de alimentação, graças a esta mulher negra. Ok? Parece que teve uma energia, nós ficamos fora do ar. Hoje está forte a coisa. Ok? Então, né? Baruch Hashem. Voltando, senão vamos continuar em frente aí então, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós uma outra lição dentro desse aspecto aqui. Você está no assento do motorista. Em Chabad sempre foi exigido que cada indivíduo deve assumir responsabilidades pela sua obra espiritual. Temos todos de trabalhar independentemente, com cada membro do corpo e cada tendão. Como diz o Talmud, tudo está nas mãos do céu, exceto o temor aos céus, que está em Berahot 33b. Não estou me recusando a ajudar você, irei ajudar o máximo que puder, mas a menos que você trabalhe independentemente. O que será ganho se eu distribuir novos ensinamentos, se cantarmos melodias inspiradoras? Cada pessoa deve transformar independentemente sua empolgação mundana em empolgação sagrada. Ok? Então, esse é mais um ensinamento do Rebbe. E para finalizarmos, né, esse momento, né, de Gimel Tammuz, então vamos para esse relato, esse testemunho, né, de Daisy Maltzy. Então, ela diz assim: nosso Rebbe, meu Rebbe. Nesta data, Rebbe, nós temos a agradecer. Agradecemos a Deus, o Todo-Poderoso, pelo presente e o privilégio de ter estado na sua presença em poucas, mas tão significativas ocasiões. Escrevemos incansavelmente cartas, na maioria das vezes, recebendo respostas, mas as brachot, as bênçãos, essas sim, todas chegaram de forma oculta ou revelada. De pé, durante horas, o Senhor manteve-se firme, com o olhar sensível e ao mesmo tempo penetrante, compreendendo a natureza de cada alma que passava diante do Senhor. Naquele momento não existia espaço e o tempo parecia parar. Nossas almas sentiam-se reveladas e tão especiais diante de sua sagrada presença. Na fila do dólar,
no Kos Shel Bracha, na distribuição do Leiker, todos sentiam uma conexão indescritível com o poder e a força de um líder sem precedentes. Crianças que mal aprenderam a falar recitam versículos incentivadas pelo seu entusiasmo. Inocentes e sinceras conectam suas vidas aos seus ensinamentos, seja nas escolas ou em seus lares. Os pais ensinam através do exemplo. O Senhor, ao lado da esposa, Rebetzin, foram nossos pais espirituais. E continuamos aprendendo, crescendo, nos refinando, passo a passo, de força em força. Sacolas de cartas levadas ao Ohel, o túmulo, eram seus pecaler favoritos em sua missão entre milhares que concretizou aqui na terra, quando ele ia no túmulo do seu sogro, o Rebbe anterior. O Senhor os levava pessoalmente em um abraço de pai amoroso, com empenho e carinho lia uma a uma, derramava lágrimas por cada um e uma ao sentir e ler as mais íntimas revelações de dor, de sofrimento, e sorria feliz pelas boas notícias que lhes eram compartilhadas. Pessoas próximas ou distantes, que precisavam de uma brahá para a saúde ou para a cura, para casamento, para sustento, para filhos, para conselhos e os mais diversos assuntos. Todas eram lidas diante do túmulo do seu sogro, o Rebbe anterior, com quem sempre estabeleceram uma mútua e mística conexão eterna. Seu dia não era normal, não cabia nas 24 horas. Como? Nenhum ser humano comum teria atingido seus feitos com incrível vitalidade, desde 1951 até 1994, durante a sua liderança. Seu trabalho foi tremendo e continua crescendo e se fortalecendo nas milhares de luzes espirituais espalhadas pelo planeta inteiro. Sheluhim e Sheluhot, ao lado de suas famílias, dedicam suas vidas a salvar mesmo um único judeu, conforme as suas instruções. Ninguém será deixado para trás. Tanta sabedoria nos foi revelada. Seu legado é imensurável e, ao mesmo tempo, tão palpável, reconhecido por grandes líderes mundiais, chefes de estados, ministros e grandes rabinos de todas as esferas, pessoas instruídas e leigas, pobres e ricas, de diferentes cores, crenças, todas foram recebidas pelo Senhor com a mesma atenção e humildade. Vinham em busca de respostas e direções, conselhos e bênçãos, e sempre retornavam aos seus destinos com uma bagagem repleta, uma mente esclarecida, um coração aquecido e um alívio na alma. Rebbe, somos imensamente gratos por tudo o que foi construído no mundo terrestre e no mundo espiritual em nosso benefício, e com as brahot divinas, as bênçãos divinas, que abençoaram a sua vida desde o seu nascimento, trazendo ao mundo uma imensa, poderosa e vibrante luz. Embora estejamos vivendo em um mundo tão louco, em meio a guerras e tanta miséria, onde impera o ódio e a intolerância, há pessoas tão especiais e sensíveis que somente visam a paz e promovem bondade. Portanto, não estamos no escuro. As chamas em nossas almas que permaneciam dormentes foram acesas com tal energia e revelação que são capazes de espalhar e iluminar o caminho, transformando sombras em luz. Rebbe, rezamos e pedimos a Deus que em breve possamos nos reencontrar, quando então abriremos nossos olhos
e despertaremos ao som estrondoso do grande shofar, anunciando uma nova era. Mashiach, já. Esta é a palavra que nós precisamos trazer cada momento da nossa existência, ou seja, onde nós somos realmente instruídos que nós precisamos anunciar as notícias da Geulah, as notícias da redenção, e dessa maneira inspirando a Teshuvá, um retorno a Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento de cada ser humano, para trazer a Geulah, a redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. O Rebbe, ele esteve preocupado com isso sempre, e sempre ele esteve anunciando a Geulah, a redenção final, o fim da Galut, o fim do exílio. E é por isso que nós precisamos estar aí cada vez mais dentro dessa nossa missão, né? Transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Que Gimel de Tammuz, que esse terceiro dia de Tammuz, em memória do ocultamento do corpo físico do nosso Rebbe, e como diz, Rai Vekayam, o Rebbe vive e perdura, que nós possamos juntos estarmos trazendo mais presença divina e trazendo, enfim, a Geulah, a redenção final com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Redenção já.